Evangelho de João, capítulo 5. Leitura do texto. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus foi para Jerusalém. Existe ali, junto ao portão das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pórticos. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que a água se movesse, porque um anjo descia de tempos em tempos agitando-a. O primeiro a entrar no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou: "Você quer ser curado?" O enfermo respondeu: "Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim." Então Jesus lhe disse: "Levante-se, pegue o seu leito e ande." E imediatamente o homem se viu curado e, pegando o leito, começou a andar. E aquele dia era sábado. Por isso os judeus disseram ao que tinha sido curado: "É sábado, e neste dia você não tem permissão para carregar o seu leito." Ao que ele lhes respondeu: "O mesmo que me curou me disse: pegue o seu leito e ande." Perguntaram-lhe: "Quem é o homem que disse a você: pegue o seu leito e ande?" Aquele que tinha sido curado não soube responder, porque Jesus tinha se retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: "Olhe, você foi curado. Não peque mais, para que não lhe aconteça coisa pior." O homem se retirou e disse aos judeus que tinha sido Jesus quem o havia curado. E por isso os judeus perseguiam Jesus, porque fazia essas coisas no sábado. Mas Jesus lhes disse: "Meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também." Por isso, os judeus cada vez mais queriam matá-lo, porque, além de desrespeitar o sábado, também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Então Jesus lhes disse: em verdade lhes digo que o Filho nada pode fazer por si mesmo, senão somente aquilo que vê o Pai fazer. Porque tudo que este fizer, o Filho também faz. Porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. E maiores obras do que essas lhe mostrará, para que vocês fiquem maravilhados. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. E o Pai não julga ninguém, mas confiou todo o julgamento ao Filho, para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade lhes digo: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade lhes digo, que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo, e lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não fiquem maravilhados com isso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz dele e sairão. Os que tiverem feito o bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Eu nada posso fazer por mim mesmo. Assim como ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Se eu dou testemunho a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Outro é o que dá testemunho a respeito de mim. E sei que o testemunho que ele dá a respeito de mim é verdadeiro. Vocês mandaram mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não recebo testemunho humano, mas digo essas coisas para que vocês sejam salvos. João era a lâmpada que estava acesa e iluminava, e por algum tempo vocês quiseram se alegrar com a sua luz. Mas eu tenho um maior testemunho que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço, testemunham ao meu respeito, de que o Pai me enviou. O Pai que me enviou, esse mesmo é que tem dado testemunho de mim. Vocês nunca ouviram a voz dele, nem viram a sua forma. Também não tem a palavra dele permanente em vocês, porque não creem naquele a quem ele enviou. Vocês examinam as Escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, vocês não querem vir a mim para ter vida.
Eu não aceito glória que vem de pessoas. Sei, entretanto, que vocês não têm o amor de Deus em vocês. Eu vim em nome de meu Pai, e vocês não me recebem. Se outro vier em seu próprio nome, vocês certamente o receberão. Como podem crer, vocês que aceitam glória uns dos outros e não procuram a glória que vem do Deus único? Não pensem que eu os acusarei diante do Pai. Quem acusa vocês é Moisés, em que puseram a sua esperança. Porque se vocês de fato crescem em Moisés, também creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Se, porém, não creem nos escritos dele, como crerão nas minhas palavras? Amém. Concluída a leitura do texto, vamos aos comentários. O início do capítulo 5 de João inicia falando da cura de um paralítico. Mas perceba que o primeiro verso fala que havia uma festa em Jerusalém. O motivo de João incluir esse verso pode ser apenas para justificar a volta de Jesus a Jerusalém para a participação da festa, ou para registrar as tradições judaicas. Contudo, o texto não é claro sobre o momento em que Jesus deixa a festa para então seguir o plano divino de fazer a vontade do Pai para salvar aquele homem enfermo. E isso me traz à memória o verso 2 do capítulo 7 de Eclesiastes, que diz: melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete. Não é uma proibição às festas e nem um mandamento, mas há momentos em que obedecer a Deus significa mais introspecção, reflexão sobre o fim de todas as coisas e até mesmo a prática da misericórdia. E é assim que começa o capítulo 5 de João, pois esse trecho passa, ao meu ver, o entendimento de que Jesus não fica na festa dos judeus, mas vai para um local chamado Betesda, que significa casa de misericórdia. Deveriam ter ali centenas de pessoas com graves doenças e até doentes terminais. Jesus estava integralmente exercendo seu ministério na terra. Não que ele não frequentasse festas, pois foi justamente em uma celebração de casamento que exerceu seu primeiro sinal. Mas é importante frisar que Jesus não é guiado pelas demandas impostas a ele, ou por uma agenda padronizada. Ele é sim dirigido pelo plano de Deus, pela agenda do Pai, que pode ser imprevisível, e ele deveria seguir para Betesda naquele momento, pois lá estava o enfermo que precisaria de sua ajuda, e ele sabia disso. Bom, voltando ao texto, o homem estava ali sofrendo há 38 anos sem ser curado, e note que o verso diz que Jesus, vendo ali e sabendo que estava naquela condição há muito tempo, perguntou se ele queria ser curado. Assim como Jesus sabia da vida da samaritana e também sabia sobre Natanael debaixo da figueira, ele também sabia o que se passava com aquele paralítico. Então, Jesus cura aquele homem durante o dia de sábado, e o homem pega o seu leito e sai andando, conforme orientou Jesus. Não há qualquer menção específica no Antigo Testamento que proíba carregar um objeto de uma propriedade para outra, por exemplo. Contudo, isso era uma regra posterior estabelecida pelos judeus na Mishnah Shabbat 7.2. E é com este contexto que se inicia um atrito considerável entre Jesus e esses líderes religiosos. Então, os judeus queriam matar Jesus. Prosseguindo no texto, Jesus inicia uma explicação de sua missão e com qual autoridade exercia. Inicia dizendo que não poderia fazer nada sozinho, pois estava unido ao Pai. E já faz um alerta para as pessoas, que elas veriam obras maiores, já apontando para a ressurreição de Lázaro, que veremos mais à frente, e a sua própria ressurreição, além da ressurreição no dia do juízo. Sobre o dia do juízo, tenha em mente que há somente dois caminhos possíveis: o de alegrias eternas junto a Deus, ou o caminho de separação eterna de Deus. Neste sentido, Jesus traz uma das seguranças mais belas que encontramos no livro de João. Veja o que ele diz lá no verso 24. Em verdade lhes digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. O verbo tem está no presente. Então eu vou repetir o que Jesus te disse hoje. Você que ouve e crê de todo o seu coração em Deus, você tem a vida eterna. Significa que, ainda que passamos por lutas, provações e que em algum momento deixaremos esse corpo corruptível, nós ressuscitaremos para a vida eterna. Mas note que mesmo antes que chegue o dia do juízo, você já tem, hoje, a garantia da sua salvação.
No entanto, isso não vem necessariamente de uma forma aparente. É algo que o Espírito Santo de Deus testifica com o seu Espírito, que você é salvo em Jesus Cristo e que hoje você já vive para Ele o reino de Deus aqui na terra e que viverá também pela eternidade. Se você é salvo, você já começou a viver o reino de Deus nessa vida e continuará eternamente. Um texto que nos ajuda com a confirmação de que já vivemos o reino de Deus hoje é o capítulo 17 do livro de Lucas, nos versos 20 e 21, que diz o seguinte: Indagado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: O reino de Deus não vem com visível aparência. Nem dirão, ele está aqui ou lá está ele, porque o reino de Deus está entre vocês. Já o texto que nos ajuda com a confirmação de que viveremos o reino de Deus pela eternidade é o capítulo 11 do livro de Apocalipse, no verso 15, que diz o seguinte: O sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu vozes fortes dizendo: O reino do mundo se tornou do nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Assim, mantenha-se unido a Cristo, mantenha-se unido ao Pai, com a certeza de que os que tiverem feito bem ressuscitarão para a vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Para concluir os comentários, já que estamos falando de vida eterna, vamos destacar também os versos 39 e 40 deste capítulo 5 de João, que diz o seguinte: Vocês examinam as Escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, vocês não querem vir a mim para ter vida. Apesar de Jesus ter dirigido essa mensagem aos líderes religiosos judeus, que liam regularmente o Antigo Testamento, mas não reconheceram que Jesus era o Messias, note como ela tem uma aplicabilidade importante para nós. A versão da Bíblia A Mensagem diz o seguinte a respeito disso: Vocês olham para a árvore e não veem a floresta. Interessante essa comparação, pois não adianta ficar olhando para a árvore sem notar que há uma grande floresta por trás dela. Em outras palavras, você pode ler a Bíblia inteira como uma forma de conhecimento, e isso não te trará a vida eterna necessariamente. Você não está vendo a obra completa e a razão dela, pois a Bíblia toda aponta para o Cristo de Deus, o Messias. Portanto, para ser salvo e prosseguir a vida eterna, você terá necessariamente que olhar para Jesus. Ele é a obra perfeita de Deus. Leia as Escrituras. Sim, leia a Bíblia. Ouça a Bíblia. Estude a Bíblia. Porém, faça isso sempre com espírito de amor e humildade. Uma ordem adequada para essa prática seria a seguinte: primeiro, encontre a vida eterna, por meio do estudo da Bíblia. Segundo, reconheça que a vida eterna é o próprio Jesus, e Ele é a Palavra de Deus. Em terceiro, com uma fé verdadeira, seja obediente a Jesus e demonstre isso por meio de uma transformação completa de sua vida. Portanto, estude a Bíblia e tenha também um encontro verdadeiro com Cristo. Concluindo, uma breve reflexão. Voltando à cura do enfermo que tratamos no começo deste capítulo, vamos lembrar o que Jesus fala ao homem quando o encontra no templo. Isso está lá no verso 14. Diz assim: Olhe, você foi curado. Não peque mais, para que não lhe aconteça coisa pior. Diferente do que Jesus afirma sobre um cego de nascença que ele curou, isso está lá no capítulo 9 de João e leremos mais à frente, onde ele diz que nem o cego pecou, nem os seus pais, mas isso era para que se manifestasse nele as obras de Deus. Aqui, no caso do paralítico de Betesda, desse capítulo 5, Jesus dá indicativo de que a sua condição era sim fruto do pecado, provavelmente algo que ele fez no passado. E isso é um ponto muito importante de reflexão a todos nós. Uma vez curados por Cristo, sejamos consistentes em buscar fugir do pecado, honrar o que Jesus fez e faz às nossas vidas. Não se pode abusar da graça de Jesus vivendo de uma forma inconsequente. Sim, Ele é um Deus misericordioso e que nos presenteia com sua graça e perdão abundantes. No entanto, quando você tem um encontro com o Senhor, você se arrepende do pecado. Então esforce-se ao máximo e conte com toda a ajuda do Espírito Santo de Deus para fugir dos pecados em sua vida. Ele certamente o ajudará a se livrar da tentação. Perceba que na oração modelo do Pai Nosso, você já pede isso a Ele quando diz: E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Então, que Deus lhe ajude a se livrar de suas tentações, que Deus lhe proteja de todo o mal
E não se esqueça o que ele recomendou ao homem enfermo: não peque mais, para que não lhe aconteça coisa pior. Que nós também tenhamos uma vida de vigilância constante, para não retornar à lama do pecado e para herdarmos a vida eterna.